Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos e Práticas no Ensino de Ciências da Natureza. Hoje abordaremos os modelos de relação entre ciência e religião. Vem comigo e vamos nos aprofundar nesse assunto. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco e avançar sobre a discussão sobre se ciência e fé são inimigas ou aliadas na busca pela verdade. Discutir verdade é uma coisa complicada, porque a gente já descobriu que a verdade não é absoluta, mas, contudo, ela tem percepção do ponto de vista científico, filosófico, empírico e religioso. Então, nessa nossa aula de hoje, o objetivo é analisar diferentes formas de interação entre ciência e religião ao longo da história, compreendendo como é que essas relações impactaram o desenvolvimento do conhecimento e a formação cultural das sociedades. Para começar, vamos pensar por que discutir esse assunto complexo nos anos iniciais. Por que discutir essa relação nos anos iniciais? Vamos destacar 4 pontos, 4 aspectos centrais nessa discussão. Primeiro, porque ajuda o futuro professor a distinguir entre diferentes formas de explicação do mundo, reconhecendo a ciência como construção humana baseada em evidências. 2, a gente promover respeito à diversidade cultural e religiosa sem privilegiar a crença. Fortalecer a alfabetização científica, discutindo como a ideia científica se transformou ao longo da história. E, por último, 4, favorecer a argumentação, a curiosidade e o diálogo como uma prática pedagógica, que aproxima ciência, ética e convivência democrática. Se a gente conseguir promover a compreensão desses modelos na relação entre ciência e religião, a gente vai estar preparando o pedagogo, o professor, a criança, para conduzir cada vez mais diálogos respeitosos, críticos e contextualizados para a nossa sociedade. Essa é a ideia central. Então, é importante discutir essa relação ciência-religião com as crianças, sim, porque desde pequeno a gente aprende a ter empatia e a ter diferentes diálogos, respeito dentro desses diálogos. A BNCC, ela fala isso lá na unidade Terra e Universo, porque ela fala que é importante a gente contextualizar as explicações científicas e culturais sobre os céus e os fenômenos e desenvolver a compreensão que a ciência é histórica, revisável e humana. Ok. Como é que a gente pode fazer isso, William? Lá nos anos iniciais, a gente pode entrar com contação de história, por exemplo. Diferente explicação do céu, pode ser mítico, místico, científico, registro de observação do Sol, da Lua. Vai ser bacana conversar com as crianças sobre isso e ter uma história, uma ludicidade por trás disso. Para os anos mais avançados, o que eu sugiro? Que a gente já começa a promover alguns debates guiados. Porque aí a gente pode se perguntar como é que as pessoas explicavam o mundo antigamente? Será que era igual ao de hoje? Vamos construir uma maquete de um modelo astronômico? Vamos produzir um pequeno texto? Vamos começar a fazer observação baseada em evidência? Vamos começar a gerar uma opinião com base em estudo? Então, esse é o nosso caminho. É claro que durante toda essa conversa, ela vai ser permeada de conflito e de complementariedade. Primeiro, porque vai ter um momento de tensão. Porque em algum momento a gente vai entrar na clássica questão do heliocentrismo versus o geocentrismo. A gente vai ter o problema da evolução humana, da evolução das espécies sobre a teoria de Darwin. Isso é um problema. E vai ter um debate sobre a origem do universo. Eu costumo falar para os meus alunos, para os meus orientados, que quando a gente vai para a fronteira do conhecimento científico, na fronteira entre o pensamento filosófico, o religioso e o científico, ele acaba se tornando uma zona de muito conflito. Mas a gente precisa ter esse diálogo para que as coisas se tornem complementares.
porque senão a gente vai ficar tendo conflito em cima de conflito o tempo todo. O outro ponto que a gente precisa destacar é o nosso modelo de colaboração. A gente vai olhar, por exemplo, para a educação jesuíta e as universidades medievais, que eles traziam o papel doutrinário de religião, mas eles também abordavam o conceito científico com as colônias, com os povos onde eles tinham contato. Havia observatório astronômico em mosteiro, havia preservação de conhecimento clássico, havia a escrita, existia livro, já que estava documentando tudo isso. É preciso a gente ter em mente que antes de pensar em conflito histórico ou algo complementar, que a ciência procura explicar como, a religião explica o porquê. Aí entra um outro ponto que eu acho muito, muito interessante. Os 4 modelos clássicos dessa relação. O primeiro deles é pensar numa relação de conflito. É o extremo. O extremo é pensar numa oposição fundamental entre visões de mundo, onde cada uma das visões vai prevalecer sobre a outra. O segundo é um modelo de diálogo, que é interação crítica e respeitosa, respeitando o limite e aprendizado mútuo. O terceiro é um modelo de integração, que é de convergência de sentido, buscando síntese entre conhecimento e espiritualidade. E a interdependência, a independência, é uma esfera autônoma onde elas não se tocam, cada um com seu próprio domínio. Aí a gente precisa definir como é que a gente quer trabalhar nas nossas escolas. O caminho que a gente precisa assumir é um caminho de diálogo e um caminho de integração. Quanto mais conflito houver, quanto mais independência dos conceitos tiver, provavelmente mais conflito a gente vai ter. E isso é o que a gente está tentando evitar. A gente está querendo gente que tenha autonomia e pensamento crítico e que possa dialogar, que possa respeitar o limite e aprendizado mútuo. Lembrando isso que a gente falou ali atrás, a ciência, o que nós tentamos responder? Nós respondemos perguntas como por quê e quando. A religião, ela responde como, quem e por quê. Nós, cientistas, respondemos como e quando. A religião, ela responde por quê e quem. São perguntas assim bem diferentes e eu confesso para vocês que a nossa parte era até um pouco mais facilitada, porque como nós observamos fenômenos, como nós registramos argumentos, eu sei falar como as coisas acontecem e em que período, quando elas acontecem. Porque para mim fica mais difícil. Quem, para mim, é mais difícil. E esse foi o modelo de conflito que apareceu ao longo da história. Os casos emblemáticos que a gente acabou comentando é o do Galileu, que ele colocou a luneta dele para o céu e ele descobriu que as coisas não giravam que elas não giravam em torno da Terra, que tinham esferas, pequenas esferas que giravam em torno de Júpiter. E isso era uma contradição, porque o modelo geocêntrico era que tudo girava em torno da Terra. E ele foi condenado pela Inquisição por defender um modelo heliocêntrico, afirmando que a Terra gira em torno do Sol. Num segundo momento, alguns anos mais tarde, quase mais de 200 anos mais tarde, o Charles Darwin, né, ele já era um cara que pesquisava biologia de uma maneira geral, espécies de uma maneira geral, mas ele publica a origem das espécies, que ele gera confronto com a evolução biológica e o criacionismo. Ele fala que as espécies elas não são criadas, mas elas evoluem. Então, havia uma reflexão crítica em torno disso, porque a autoridade religiosa, em diferentes momentos, tentou controlar a interpretação da natureza, promovendo conflitos que marcaram a relação entre fé e natureza. Isso faz com que a nossa reflexão
ela seja, ela precise ser acentuada e ela tenha discernimento. Quando eu penso no modelo de independência, eu olho para esse domínio da ciência, né, que investiga o mundo natural através do empírico, buscando leis, e aí pergunta sobre como funciona verificação experimental, conhecimento objetivo. E a religião, ela também tem um domínio, porque ela explora questões de sentido. Ela pergunta sobre por quê. A experiência é subjetiva, o significado é existencial. Lembra que agora há pouco eu ainda falei assim, o domínio da ciência é responder como e quando. A religião, ela tenta responder por quê e quem. São coisas totalmente diferentes e eu reforço que o domínio das ciências, muitas vezes, por meio de observação e verificação experimental, ele é menos complicado do que o caminho religioso, porque a nossa base é observacional e a gente levanta a hipótese, faz a observação, verifica o resultado e comunica esse resultado. Mas há um modelo que a gente quer preconizar e que a gente quer incentivar ainda mais para os nossos estudantes, para a nossa comunidade, que é um modelo do diálogo. Por quê? Porque esse modelo, ele reconhece que a ciência tem limite e que a religião tem limite, mas que ambas têm possibilidades e elas podem se enriquecer sem perder a sua identidade. A ciência, ela pode reconhecer o limite metodológico diante de questão ética e existencial. A religião, ela reconhece a investigação científica e as observações empíricas. E um exemplo contemporâneo disso são as questões bioéticas, porque a gente está falando dos problemas de sustentabilidade, a gente está falando de manipulação genética, seja de seres vivos ou de organismos geneticamente modificados, a gente vai estar falando de vida artificial e a gente está falando de um diálogo entre perspectiva científica e valores espirituais, como é que isso tudo pode enriquecer o futuro da nossa humanidade. No caso do modelo de integração, que seria uma próxima etapa ou uma estrutura opcional, é buscar uma complementariedade, então, de sentidos, eliminando diferença entre ciência e religião, mas compreendendo que essas dimensões na experiência humana, ela busca pela compreensão total da realidade. Então, a ciência, ela vai falar e ela vai revelar estruturas do cosmos. A religião, ela enxerga isso. A espiritualidade oferece sentido a esse conhecimento. Cada vez que a gente fala assim que as nossas sondas espaciais elas estão viajando e a gente está descobrindo que o universo é imensurável, ele é cada vez mais infinito. Há quem vá tentar integrar isso dentro de uma visão espiritual, dentro de uma visão religiosa, e juntos elas vão ampliar nossa visão de mundo. E elas não precisam ser antagônicas. A gente pode continuar investigando cientificamente e, ao mesmo tempo, fazendo esse desenvolvimento. E ele é muito relevante, esse modelo se torna relevante para pesquisadores que veem a evolução cósmica como uma parte de algo criativo maior, integrando essa descoberta científica a essas reflexões, tanto filosóficas quanto do ponto de vista religioso. Ao longo da história, só para a gente ter ideia, a gente percebe alguns personagens centrais. Eu destaquei 3, mas tem muito mais gente e é muito bacana da gente ler isso. E eu queria convidá-los também a procurar na web sobre o pensamento agostiniano e o pensamento de São Tomás de Aquino. Porque o Santo Agostinho, lá na formação do cristianismo pelo Império Romano, ele harmonizou a fé cristã com a filosofia platônica. Ele defendeu que a verdade divina não contradiz a razão. Mas lê sobre isso porque você vai descobrir que tem umas coisas muito bacanas. Alguns anos depois, quase 1000 anos depois, o São Tomás de Aquino, ele integrou não a concepção de Platão, mas a concepção de Aristóteles e teologia. E ele falou que existe uma compatibilidade entre fé e razão natural. Lê sobre isso também.
É legal, é muito bacana a gente olhar esse desenvolvimento filosófico ao longo da história. Por fim, já mais próximo de nós, o Teilhard de Chardin, ele é um paleontólogo jesuíta, ele investigou a evolução biológica com uma visão espiritual do cosmos. Ele começa a fazer uma integração sobre disso. E esses entre outros pesquisadores, filósofos, religiosos, muitos deles eles trabalharam para unir a criação, a evolução, e eles estavam tentando buscar uma síntese entre o conhecimento científico e a reflexão espiritual. Então, nem todo mundo estava trabalhando na zona de conflito. A gente tem religiosos também trabalhando para a integração com a ciência. Existem cientistas trabalhando na integração com a religião e assim por diante. A BNCC vai tratar desse assunto praticamente na competência geral 3, que ela vai falar para a gente valorizar a diversidade do diálogo na sala de aula, as manifestações culturais, artísticas e participar de práticas de produção artístico-cultural. Como é que a gente vai fazer isso? Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis, formular, negociar, defender ideias, pontos de vistas. Vamos respeitar e promover o direito humano e a valorização humanista, compreender a consciência socioambiental e o consumo responsável, dentre tantas outras possibilidades que a gente tem para o nosso mundo moderno. O que eu trago como proposta? Como proposta de prática, eu trouxe 2 atividades. Uma para os anos iniciais e outras para o pessoalzinho mais maduro, dos anos um pouquinho mais para frente. Para os anos iniciais, o foco é despertar a curiosidade dos estudantes e a respeito das diferentes formas de compreender o mundo. Então, a gente pode fazer uma contação de história, como eu falei anteriormente, sobre a criação do mundo, a criação do universo, explicar coisas de uma forma antiga sobre o céu, observar mesmo, chamar para fazer uma observação do Sol, da Lua, das estrelas, propor desenhos, fazer um mural, produzir então um mural como as pessoas explicavam o céu. E o objetivo central é compreender que o conhecimento sobre o mundo ele mudou ao longo do tempo e ele é construído juntos, como as pessoas. Para a atividade para os anos iniciais, mas o pessoalzinho mais experiente, o pessoal que está ficando adolescente, está ali na transição, eu já colocaria uma introdução para uma investigação histórica e a reflexão sobre esses diferentes modelos científicos. Eu ia dividir a turma, uma parte ia ficar com Grécia Antiga, uma parte com Idade Média, uma parte com Galileu, quem sabe Darwin, alguma coisa nesse sentido. E apesar de eu estar falando de Galileu e Darwin, tem outros, tá joia? Realizar uma pesquisa orientada, criar um cartaz comparativo da ciência e da crença na época, apresentar, fazer um debate em sala, refletir sobre o que mudou e o que permanece, enfim, desenvolver a argumentação crítica, fazer uma leitura histórica da ciência e a valorização do diálogo intercultural. 2 atividades extremamente importantes dentro disso tudo que a gente está fazendo. Uma síntese para esses 4 modelos, a gente pensar em modelo, na relação e na característica. A gente pensar que um modelo de conflito ele tem uma relação de oposição e é uma incompatibilidade, uma delas tem que prevalecer. Um modelo de independência ele promove separação, cada um atua do seu lado, sem interferência. O modelo de diálogo ele traz interação com reconhecimento mútuo de limites e possibilidades, e a integração ele traz síntese com a convergência de sentidos e complementariedade. Importante, nenhum modelo está certo ou errado. Não tem absolutamente certo, não tem absolutamente errado. Cada um reflete contexto histórico, cultural, filosófico, e ele traz ferramenta para que a gente possa compreender, contextualizar, se sensibilizar por essa complexa relação entre ciência e religião, e é isso que a gente quer trazer para os nossos alunos. Friso essa frase só para a gente encerrar. O diálogo entre ciência e fé
é parte da alfabetização científica e do letramento científico para a convivência floral. Fica com essa mensagem, pensa em tudo isso que a gente conversou. Vamos continuar aprofundando. Na próxima aula, a gente segue com as nossas discussões sobre fundamentos e práticas das ciências da natureza. Um forte abraço e até breve.